Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa noite abençoada com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirem comigo, já que estão todos de pé, essa igreja linda, número cada vez maior de irmãos nas quartas. Nós vamos atingir o número total das cadeiras como nos domingos, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3. Vamos lá, o pastor já pregou nesse texto, tem outro dia. Pastor, Deus me deu uma outra palavra sobre um assunto que eu preguei recentemente aqui. E eu quero crer que Deus vai abençoar o nosso coração nessa noite. A partir de domingo que vem, nós iniciaremos um trabalho que certamente irá abençoar muito a nossa igreja. Um treinamento de discipulado. Todos os irmãos vão passar por esse treinamento. Nós vamos começar com o grupo que é possível, de liderança primeiro. E vamos a todos os irmãos. Então nós precisamos entender o Evangelho e eu quero que você leia comigo o capítulo 3 de João, versículos de 4 a 6. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo disse-lhe: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Podem sentar. Nicodemos, ele era um homem na sociedade cheio de predicados. E de vez em quando o pastor Robson me manda algum tipo de postagem do nosso meio, né? Do meio evangélico, ou com alusão ao meio evangélico. De vez em quando eu mando para ele algumas postagens, e como nós vemos muito desse tipo de assunto, muitas vezes o algoritmo acaba mandando para a gente esse tipo de vídeo, e tem nos causado muita preocupação a falta de entendimento do Evangelho. Nós vivemos um tempo, eu vou usar duas expressões aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção nela: evangelho social e evangelho de resultado. Evangelho social e evangelho de resultado. Um evangelho de inclusão, onde as pessoas não estão preocupadas em serem transformadas, elas estão preocupadas em que todas sejam acolhidas. E se eu abraçar uma pessoa enferma que necessita de cuidados médicos urgentes, ela sara? O abraço tem o seu lugar, mas ele não pode tudo. Existem situações em que a pessoa vai precisar de um outro tipo de tratamento. E o Evangelho, e só o Evangelho pode tratar a alma do ser humano. E nós temos por hábito, e até mesmo dentro das igrejas, e se nós não tomarmos cuidado, pastor Joel, nós incorremos no mesmo erro de Nicodemos. Nós pregamos sobre Nicodemos e nós erramos como ele. Nós acreditamos que estamos nos tornando crentes bonzinhos, que estamos nos tornando crentes que são realmente invejáveis, vou usar essa expressão. Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, um homem religioso, fazia parte do Sinédrio, certamente era um homem que tinha boas obras, e ele vai ter com Jesus, e ele inicia a conversa dizendo: bom mestre, eu sei que tu és profeta vindo da parte de Deus, porque nenhum homem pode fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus interrompe a conversa porque os dois conheciam teologia, os dois conheciam a letra da lei, e Jesus não estava muito importado, ele não estava muito preocupado com o que Nicodemos pensava teologicamente falando, ele estava preocupado com a alma de Nicodemos. Quando nós lemos esse texto, num primeiro momento, parece que Jesus está dando um fora em Nicodemos, porque ele interrompe a conversa e diz: na verdade, eu te digo que você precisa nascer de novo. Porque ele entende a necessidade e a sede do coração de Nicodemos. E ele entende que talvez o maior prejuízo da alma de Nicodemos era exatamente as suas características positivas e a sua habilidade. Eu, por inúmeras vezes, já citei essa frase que eu tenho como um texto áureo para mim,
de Martin Lloyd-Jones, que ele diz que se o diabo não puder nos tentar nas nossas fraquezas, certamente ele o tentará nas nossas virtudes. Isso é verdade, porque se eu sei que eu não vou bem numa área, e eu sou crente em Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu passo mais distante daquela área que me é perigosa. Mas quando eu percebo que eu estou indo bem numa área, geralmente eu relaxo. É natural relaxarmos. E Nicodemos chega para uma conversa boa com Jesus. Sabe, é um bom bate-papo que ele queria ter. Ele queria descobrir a fonte do poder de Jesus. Ele queria que Jesus dissesse para ele, olha, você também pode fazer isso. Porque ele conhecia a lei, porque ele era um instrutor da lei, porque ele era respeitadíssimo em sua sociedade, porque ele era um homem conhecido em sua sociedade, mas ele não tinha aquela autoridade que Jesus tinha. E é exatamente aí que consiste a resposta de Jesus. Ele está dizendo, não basta ser bom. É bom que você seja bom. Se nós tomarmos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 10, ele diz assim, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele mesmo estabeleceu, para que nós andássemos nela. Paulo tem uma clareza solar em relação às boas obras. Ele diz assim, nós somos feituras da mão de Deus, somos criados em Jesus para as boas obras, que ele de antemão produziu para que nós andássemos nelas. Nenhum de nós é salvo porque é bonzinho, nenhum de nós é salvo por tempo de casa, nenhum de nós é salvo por cargo na igreja, nenhum de nós é salvo por dons. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, isso não tem nada a ver com as nossas virtudes. E eu quero que você entenda, eu quero abrir um parêntese, eu não vim aqui para pregar que nós podemos dar de mão, largar de lado e não buscar boas obras. Eu só estou dizendo que Nicodemos certamente era um homem muito mais cauteloso e religioso que qualquer um de nós. Pastor, como você sabe isso? Porque na época em que ele viveu, para ser um fariseu respeitado, ele tinha que ter uma conduta ilibada, e a maioria das coisas que nós normalmente fazemos, ele não faria. Ou seja, humanamente falando, ele estava num patamar muito acima do nosso. Se nós fôssemos salvos por religião, certamente Nicodemos seria salvo na nossa frente, pastor Jadir. Só que ele está preocupado a fonte, a origem do poder de Deus na vida de Jesus. Ele quer entender isso. E já que ele quer entender, pastor Wesley, o Senhor Jesus vai direto ao ponto. Olha, eu quero falar exatamente sobre as suas virtudes. Você precisa nascer de novo. Então ele fica um tanto preocupado. Eu não consigo entender a frase dele, porque ele é realmente um homem muito culto. E o próprio Senhor Jesus disse, você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Eu estou te falando com tanta clareza, eu estou respeitando o seu nível intelectual e ainda assim você não consegue entender. Exatamente porque Nicodemos faz a seguinte pergunta: como um homem pode nascer sendo velho? E eu quero perguntar a vocês, e se isso fosse possível? E se quando errássemos, nós pudéssemos voltar atrás e nascer de novo, para começar toda a história? Qual seria o resultado disso? Todas as vezes que nós nascêssemos, nós nasceríamos pecadores, vendidos debaixo do pecado. Por isso Jesus responde a Nicodemos mais uma vez: o que nasce da carne, sempre será carne. E quais são as obras da carne? Impureza, lascívia, prostituição, desonestidade, glutonaria, feitiçaria e coisas semelhantes a essas. Tudo que não presta, ou seja, o que Jesus está dizendo para Nicodemos,
É o que ele está dizendo, ministrando ao meu e ao seu coração nessa noite. Se nós tivéssemos a oportunidade de outra vez nascermos, para endireitarmos a nossa vida, ainda assim nós sempre fracassaríamos. Nós gastaríamos toda a eternidade tentando e sempre fracassando. E Jesus disse: olha, você precisa de um novo nascimento. A esse novo nascimento, a teologia dá o nome de regeneração. É uma geração que é produzida pelo Espírito Santo no interior de cada pessoa. Vai produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou em outra tradução, domínio próprio. Este é o fruto que o Espírito vai produzir em nós. De sorte que quando nós fazemos coisas boas, não há mérito em nós, porque foi a ação do Espírito Santo que nos gerou de novo em Cristo Jesus, que está produzindo essas boas coisas. E para que ninguém tivesse dúvida disso, entre os Efésios, Paulo escreve que nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras que Ele de antemão mesmo preparou para que nós não as produzisse, mas andássemos nela. Bom é o Senhor, e bom é louvar ao Senhor por causa disso. Sabe, nós não somos salvos porque lemos a Bíblia todos os dias. Nós não somos salvos porque jejuamos todos os dias. Nós não somos salvos porque consagramos todos os dias. Nós não somos salvos porque somos dizimistas fiéis. Nós não somos salvos porque não perdemos um culto da nossa congregação. Nós somos salvos porque o preço que nós não poderíamos pagar, Jesus pagou por nós. Ele morreu a nossa morte e nós precisamos entender que para nos mantermos salvos, nós precisamos viver a sua vida. Então nós não fazemos essas coisas porque temos boas qualidades. Nós fazemos tudo isso porque o Senhor colocou isso em nós para nos preservar aquela geração de novidade de vida que Ele produziu em nós através do seu sangue, através da sua palavra e através do seu bendito Espírito Santo. Aleluia! Tantas quantas vezes você pudesse nascer de novo, em todas elas você nasceria uma pessoa pecadora. Pastor Robson está feliz da vida, daqui a alguns dias vai nascer, daqui a alguns meses, dias, vai nascer a sua netinha. Coisa linda, é lindo quando a gente pega um bebê no colo, né? Quando a gente apresenta um pecadorzinho no colo, porque assim, a semente está ali. Quando você planta uma árvore frutífera, e ela começa a brotar, ela começa a nascer os primeiros galinhos, você sabe que não é a hora, mas na hora certa, o fruto que dela se espera virá. Ou seja, ela ainda não desenvolveu, mas na hora certa vai desenvolver. Nós somos assim. Se não pecamos, temos uma natureza tendenciosa a desenvolver o pecado. É por isso que o Evangelho nos conclama a mortificar a nossa carne, a crucificar a nossa carne, a tomar cada dia a própria cruz e ir atrás de Jesus. Nicodemos tinha muitas qualidades, fariseu, membro do Sinédrio, mestre da lei, mas suas convicções estavam atreladas ao resultado de suas ações. E quantas vezes nós não nos deparamos com essa mesma realidade? Por que as pessoas até se decidem por Jesus, mas não permanecem?
Você já se perguntou? Porque falta senso de convencimento. Eu não estou aqui nesse culto pregando hoje porque sou bom. Eu estou aqui nesse culto pregando hoje porque o bom morreu por mim. E quando você olha para mim, eu não tenho nada de bom, mas eu estou escondido atrás dele. E como é que eu te provo que eu estou escondido atrás dele? Eu estou falando dele, eu estou usando a palavra dele, e toda hora eu estou devolvendo para ele. É assim que nós precisamos agir. O nome disso é regeneração. Nós somos gerados para essa nova vida. Muita gente até se aproxima de Jesus como Nicodemos, respeitosamente, cheia de interesse, mas como Nicodemos tenta resolver os seus problemas com ferramentas carnais, moralismo, esforço humano, tradição, cargo eclesial, religiosidade. Não, se eu consagrar, se eu orar, se eu fizer esse sacrifício, eu vou obrigar inclusive a Jesus mudar de ideia a meu respeito. Está errado. Não é para isso que nós oramos, não é para isso que nós consagramos, não é para isso que nós jejuamos, não é para isso que nós fazemos o nosso devocional. Nós fazemos para que a nossa alma continue sendo alimentada. Porque como um bebê que vai crescendo e precisa de alimento cada vez mais sólido, assim também é a nossa jornada espiritual. Sabe por que muita gente entra na igreja e vai embora da igreja e não se firma na igreja? Porque ela não sai daquela fase de bebê espiritual. Tudo chama atenção. Quando você pega uma criancinha de mais ou menos 11 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2... Geralmente as crianças estão alegres, serelepes, aprendendo a andar, a correr, a sorrir. E normalmente nesse estágio elas gostam de rir, de interagir. Algumas são mais tímidas, mas a maioria gosta de interagir com os outros. Quando brincam com elas, quando fazem gracinha, elas sorriem. Tenho certeza que você já deve ter feito. E a criança ri, aí a gente fica mais bobo que ela, de novo. Né? Ela deve estar rindo assim, pensando, que bobo, que bobo isso. Mas a gente faz isso e ela está interagindo, porque ela foi comprada por muito pouco, por aquele momento, aquele ambiente bobo, é uma brincadeirinha boba. Agora já pensou se eu chego para o Rodrigo e falo assim, ele vai falar assim, vou ter que chamar a Simone, o pastor ficou doido. Porque ele já amadureceu. Nossa conversa é outra. Nossa conversa é outra. Só que nós vamos evoluindo no tempo e nós vamos focando na religião e deixando de lado o relacionamento. E lembra que eu disse que o foco da conversa de Nicodemos com Jesus era exatamente o quê? Ele queria entender a fonte daquela autoridade que Jesus tinha e ele não tinha. Talvez ele imaginasse até, olha, em conhecimento a gente está pareio. Mas quando ele para, ele cura alguém e eu não consigo fazer isso. Eu vou tentar descobrir. E aí Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo. Porque você acredita que os seus esforços, você acredita que a sua filiação, porque todo judeu, todo israelita, tinha um mantra que eles evocavam para si, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos filhos da salvação, nós não nos perdemos, o nosso Pai sempre terá paciência conosco, nós somos filhinhos mimados do papai. E Jesus disse, em certa ocasião, não essa, mas em outra ele disse, olha, até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês estão vaidosos demais. E isso não é nada bom. Quando nós tentamos resolver as coisas. E é isso que eu estou dizendo. Por que eu estou falando isso? Dentre esses muitos posts, pastor, eu li um em que um líder religioso de uma igreja renomada,
Ele escreve um post lindo, bem escrito. E ele diz exatamente o seguinte: vivemos uma época de novas realidades. Estamos pensando em mudar o nome do nosso Ministério de Família para Ministério de Famílias. Porque hoje a realidade de família é muito diferente da realidade da família dos tempos bíblicos. Eu até entendo que as realidades são distintas, mas nós não pregamos essas distinções ou essas diferenças. Nós acolhemos e pregamos a verdade. Mas a preocupação, e ele encerra a frase dizendo o seguinte: porque enquanto nós não nos tornarmos uma igreja acolhedora, nós não vamos fazer ou cumprir o papel do evangelho que Jesus deixou para nós. Eu pensei, não foi isso. Discordo frontalmente. Jesus não nos chamou para sermos uma igreja acolhedora. Eu já disse no início, se você socorrer uma pessoa acidentada na beira do caminho, precisando de socorro médico urgente, e você der um abraço, e você falar, fica tranquilo, eu estou aqui contigo, não vou te deixar, vai acontecer o que com essa pessoa? Vai piorar e pode até morrer. Porque a sua intenção é só o início do caminho. Ter parado ali é muito importante. Essa é a nossa função como igreja do Senhor. Nós vamos nos inteirar um pouquinho mais sobre o discipulado. Essa coisa de acompanharmos alguém até que aquela pessoa se torne madura. Porque nos tempos bíblicos, nos tempos apostólicos, as pessoas se convertiam, eram batizadas e eram inseridas numa comunidade de fé e eram acompanhadas muito proximamente de pessoas que eram mais maduras. E elas eram instruídas a ir e a contar o que Jesus já havia lhes feito. Sabe, nós deveríamos fazer o seguinte: toda vez que alguém levantar as mãos e vier à frente, ou ficar no seu lugar, mas levantar as mãos se decidindo, a gente deveria dizer, olha, a partir de hoje, conte para todo mundo o que aconteceu com você nesse dia. Esse é o princípio do discipulado. É compartilharmos aquilo que nós já experimentamos de Deus. E Nicodemos estava querendo saber de Deus, mas ele precisava experimentar de Deus. O reino não se herda pela carne. Não importa onde você nasceu, se é batizado, não importa a qual denominação você pertence, não importa a sua posição religiosa, se você é membro, se você é congregado, se você é pastor. Quem nasce da carne herda as características e a natureza carnal, as inclinações da carne, os limites da carne e os pecados da carne. Já nascemos com a semente do pecado. Essa é a quarta da palavra do poder e do milagre. E por que eu estou pregando essa palavra? Exatamente para que a nossa mente, o nosso coração seja confrontado com essa palavra, e que você e eu possamos pensar. Eu preciso entender que eu preciso me escudar em Jesus. A semente do pecado, a nossa carne está mortificada. Mas a todo tempo a nossa natureza insiste em dar afloradas. Ao longo do dia, quantas vezes, ao longo desse dia, quantas vezes você não precisou dizer, misericórdia, Senhor? Tem até uma brincadeira, dá-me paciência, que se me der força eu quebro tudo. E é assim mesmo, porque a carne é assim. Então quem nasce da carne herda a natureza e as limitações da carne, as inclinações da carne, os limites da carne. Romanos 3:23, você conhece bem, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 6:23 diz, e o salário dessa destituição, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, não há em nós nada que presta de fato para nos melhorar em relação
a nossa condição de perdido. Nós somos salvos e nos mantemos salvos por causa da graça maravilhosa, graça de Jesus. Tem até uma canção que diz: graça com maravilhosa graça de Jesus, alta mais que o firmamento, alta e sem fim. Essa graça é realmente maravilhosa. Então Jesus explica de forma simples, e eu quero crer que o evangelista João não está preocupado em contar toda a conversa, mas certamente aquela conversa produziu, porque José de Arimateias e Nicodemos honraram a Jesus em sua morte. Começam meio esquisitos, meio estranhos, mas o contato com Jesus vai fazer a diferença. E Jesus explica a diferença das gerações da carne. A carne gera carne e o Espírito gera o Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito. O que a carne produz? A carne produz cultura, a carne produz educação, a carne produz etiqueta, disciplina. Eu vou falar uma frase aqui, mas eu não quero que você se manifeste não, tá? Mas eu imagino que você já tenha pensado isso pelo menos uma vez na vida. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ainda não se decidiu por Jesus, mas é boa, generosa, amável, honesta, confiável, agradável, e você pensa: puxa, só falta aceitar Jesus. Só falta tudo. Com esse combo maravilhoso, muita gente está entrando no inferno todos os dias. Lembra de Cornélio? Centurião da corte chamada italiana, homem íntegro, bom, generoso, que com toda a sua família continuamente dava esmola e ajudava o povo judeu. Ele era o chefe, ele era o capitãozão lá, era o pastor Idevan, lá, do grupo lá. Homem bom, dava esmolas, fazia oração, mas teve uma visão, e na visão disse: ó, manda buscar Pedro, porque você precisa conhecer o Evangelho, porque senão com toda essa sua bagagem, você vai chegar pesado no inferno. Fazia oração, e não era oração esporádica não, era continuamente fazia oração. Ele inclusive estava orando quando teve a visão. Um incrédulo naquele tempo que orava mais do que os crentes modernos, que inclusive tinha visão de Deus, mas estava perdido, pastor. Estava perdido, precisava entender o Evangelho. Talvez você ainda não tenha, mas pastor, quer chegar aonde? Eu estou chegando, é no seu coração, é no meu coração. Essa palavra foi muito clara. A hora que eu li esse versículo, o Espírito Santo aclarou a minha mente, já faz umas 3 semanas mais ou menos, eu estava lendo a palavra e esse versículo desnudou diante dos meus olhos, e o Espírito Santo falou assim: o meu povo precisa entender que quanto mais nós entendermos, nós, eu e você, nós entendermos que tudo de bom que nós fazemos não é nada em relação ao reino, ou seja, o reino continua inabalável. Se você e eu nunca mais viermos num culto, Deus continua sendo grande, excelso, tremendo, maravilhoso, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os anjos vão continuar clamando diante dele: santo, 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 santo. Vão continuar dizendo isso, porque ele não precisa de nós para ser Deus.
E Jesus está dizendo exatamente isso para Nicodemos. Nicodemos, você está achando, filhinho, que você é filho de Abraão, que você está salvo porque conhece bem a Bíblia, porque ora bem, porque é respeitado, porque tem boa conduta. Você precisa experimentar o novo nascimento. Deus Pai precisa entrar no seu coração, e o Deus Espírito Santo precisa tirar do seu coração todo esse senso de merecimento. Se eu pudesse resumir essa mensagem numa única frase, eu diria: regeneração, ou entender a regeneração, é dizer: eu não mereço nada do que Ele fez ou faz por mim. Todas as vezes que eu digo isso, mas a cultura moderna está pregando o senso de merecimento. Se você é um bom funcionário, se você é o melhor funcionário, o mais destacado funcionário da sua empresa, você merece aumento. Porque a gente está falando de coisas que fenecem, de coisas que são perecíveis. Se você é melhor que o outro, você merece algo a mais que o outro. Mas em relação a Deus e a salvação, nós não conseguimos atingir esse patamar. Não dá. É impossível para nós. Nós olharíamos e estaríamos aqui nessa terra pequenina, e a salvação estaria no cosmos. Lá depois da Via Láctea. Mas aí vem Jesus e aproxima Deus de nós, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo os homens, não imputando aos homens as suas maldades, e a nós Ele nos conferiu também o ministério da reconciliação. Mas o ministério da reconciliação que nós temos não é o ministério que algumas igrejas, algumas denominações estão tentando pregar. O ministério do abraço, o ministério da aproximação, o ministério do aconchego. Se você abraçar um pecador e falar: vem comigo para o culto, é muito bom o que você está fazendo. Mas se ele não ouvir a palavra, ele vai dizer: o culto foi agradável. E às vezes é até interessante que o culto não lhe seja agradável, porque geralmente quando nós somos confrontados, isso não nos agrada. O ser humano não está propenso a ser confrontado. Nós geralmente, automaticamente, nós armamos um escudo de defesa. Quando nos fala alguma coisa que nos é desfavorável, a maioria das vezes o que nós tendemos a fazer: espera lá, deixa eu te explicar. É racionalizar aquela condição. Porque isso nos deixa por cima. Mas sabe o que nós devemos fazer para sermos abençoados? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, ele está sempre muito perto de mim. Eu sou um homem miserável e entendo isso. E a minha alma grita: quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta foi bradada lá na cruz: tetelestai, está consumado. O corpo da morte, irmão, o corpo da morte. Alguns criminosos ficavam pendurados na cruz até que o seu corpo fosse se despedaçando. Era uma forma de humilhar o indivíduo enquanto vivo e depois de morto. E alguns estudiosos dizem que esse corpo da morte era uma penalidade que era aplicada a um criminoso, que quando matava alguém e antes de ser também morto, ele tinha que carregar o corpo daquele a quem ele havia assassinado até que ele se decompusesse em seus ombros. Que coisa terrível! Que coisa nojenta. Matar a carne não é fácil. A carne produz religião, mas não produz regeneração.
Tem muita gente cheia de religião nas igrejas, mas não é regenerada. A carne pode imitar virtudes, mas não pode gerar nova natureza. Tem gente que imita o amém, tem gente que imita o glória a Deus, tem gente que imita as línguas estranhas, tem gente que imita a bondade, tem gente que imita a generosidade do Evangelho, mas isso é produzido pela carne. O Espírito, só o Espírito vai gerar uma nova natureza. O que o Espírito produz? O Espírito produz um novo coração, uma nova disposição diante de Deus, obediência e submissão a Deus, uma nova filiação. O apóstolo João, esse mesmo que escreveu o Evangelho, já no final de sua trajetória, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não entendemos a completude do Evangelho. Quando Ele se manifestar em glória, e quando nós somos recolhidos em glória, aí nós vamos entender toda essa grandeza. Então o conselho do Evangelho para você e para mim é esse: toda glória sempre foi, sempre será de Jesus. Tudo que nós fizermos de bom, tudo que nós fizermos de honesto, tudo que nós fizemos de puro, foi o Senhor que gerou em nós. Por que nós precisamos do novo nascimento? Porque o homem natural não alcança o sobrenatural. É necessário uma ação do Espírito Santo de dentro para fora para entendermos as coisas de Deus. Sabe, você deve já ter convivido com alguém que era até uma pessoa simples, mas que tinha uma sabedoria de discernimento tão grande. Você ia conversar com ela e você... Como enxergou isso? Geração do Espírito. O Espírito vai produzindo de dentro para fora. Se nós somos do Espírito, nós geramos essas coisas são geradas em nós. Porque o novo nascimento é necessário, porque o problema é de natureza, o problema não é só de comportamento. Melhore o seu comportamento, e ainda assim você estará perdido. Será um perdido comportado, um bonzinho no inferno, porque o que nos salva são os méritos da cruz de Cristo, porque todos nós somos, por natureza, pecadores, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça bem, pecado não é apenas o que eu faço. A gente pensa assim: eu pequei porque fiz isso. Pecado não é apenas o que eu faço. Pecar não é apenas fazer. Pecado é o que eu sou sem Deus. É assim: tem Deus, tem tudo. Não tem Deus, mesmo com tudo, não tem nada. No dia em que Jesus foi a julgamento, Pilatos acreditava estar numa posição destacada, inclusive acreditava e até tentou dissuadir os líderes judeus da ideia de crucificar a Jesus, porque entendeu, apesar de ser um homem sanguinário, entendeu que aquele homem que estava à sua frente era muito melhor do que tudo ou todos com quem ele havia estado em toda a sua vida. Ele era muito poderoso, e ele disse:
Você não diz nada em sua defesa? Não sabe que eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? E Jesus se volta para ele e diz: você não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida, senão aquela que do céu lhe é concedida. Porque antes ele já havia dito aos seus discípulos: ninguém tira a minha vida, não fiquem amedrontados. Quando eu for à cruz, eu vou de livre e espontânea vontade, eu dou a minha vida. E ele diz: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele tem poder para entregar a vida, mas ele também tem poder para retornar para si a vida. E é exatamente isso que aconteceu. Na madrugada do terceiro dia, os discípulos estavam desolados, amedrontados, desencorajados, choramingando pelos cantos, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo e a pedra do sepulcro foi removida e Cristo ressuscitou poderosamente. E eu gosto muito de Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que diz: de sorte que haja em vocês, gerado pelo Espírito. A gente pode colocar essa frase aí, é um adendo: gerado pelo Espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que, pastor? Não está lá no texto original, não está escrito gerado pelo Espírito, só diz assim: de sorte que haja em vós, mas nunca haverá em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se nós não seguirmos os seus passos. E a Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então, de sorte que haja em você e em mim, gerado pelo Espírito em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo em forma de Deus, tendo todas as habilidades, tendo todas as características possíveis e imagináveis, não teve por usurpação ocupar o lugar que era seu, fora de hora. Antes, esvaziando-se de si mesmo, encontrado na forma humana, faz-se servo, e não servo qualquer, servo obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, e a ele deu um nome. O nome de Jesus é sui generis. Você até pode botar o nome do seu filho de Jesus, mas ele será um outro Jesus. O nome é lindo, sim, mas esse Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o ungido de Deus, este nome é sui generis. Ele é único, e ele tem todo o poder e toda a autoridade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecamos. Uma vez salvos, nós somos guiados pelo Espírito, mas ainda assim pecamos, vez por outra, acidentalmente. É bom que seja assim, mas nem sempre é assim. Às vezes é meticulosamente pensado. Eu quero encerrar trazendo alguns conselhos pastorais, para que essa vida ela seja gerada em sua essência, ela permaneça em nós. Reconheça a sua impossibilidade de se autogerar. Nicodemos não podia e nós não podemos. Cornélio, com todas as suas habilidades, não pôde e nós não podemos. Abandone a sua fé cultural e se empenhe em acreditar nos méritos e só nos méritos de Cristo Jesus. E mais uma vez eu quero reforçar: se nós estamos tratando de coisas humanas, você pode até ter mérito. Se eu estudo
para defender um caso, e eu defendo bem o caso, é mérito. Mas é um mérito que dá uma vitória ali, uma comemoração ali, um honorário ali, mas passa. Os méritos de Cristo Jesus nos levam para a eternidade a salvo. Terceiro e último conselho: não melhore apenas os seus hábitos, busque uma transformação interior. Já tem quase 2 anos que eu estou correndo. Tem me ajudado bastante em várias questões da minha vida. Descobri que eu gosto, me faz bem, eu fico feliz. Para começar, nunca estou animado. Depois que vou desenvolvendo os quilômetros, aí eu vou ficando mais animado, vou ficando mais feliz. Você pode observar que eu tiro a foto no final sempre sorrindo. Se eu fizer a foto no início, eu vou estar com a cara fechada. Porque meu cérebro está sempre dizendo assim: o que você está fazendo aqui tão cedo? Podia estar dormindo mais um pouquinho, tem tanta coisa para fazer depois. Mas eu vou lá. É um bom hábito. É bom, pastor? É. Tem me ajudado em vários aspectos da minha saúde. Mas correr não me salva. O que me salva é entender que tudo que eu faço de bom não serve. Mas o que de bom Jesus fez em mim valeu muito a pena. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nicodemos pensava que regeneração era um segundo parto do corpo. Mas regeneração é o primeiro parto da alma. Porque a alma que pecar morre. O espírito tem que dar conta a Deus de tudo. Então a regeneração é o primeiro parto da alma e do espírito para Deus. Novo nascimento é Deus purificando e recriando o interior do homem, não apenas melhorando o seu exterior. Que as nossas canções não saiam dos nossos lábios apenas afinadas, saiam ungidas. Que as nossas mensagens não sejam pregadas só e apenas bem elaboradas, sejam pregadas com unção. Que o nosso culto não seja um culto apenas em que um fervor ou uma emoção se mostra no exterior, mas que haja mudança do Espírito Santo de dentro para fora. Aí as pessoas ao nosso redor vão experimentando e vão testemunhando. Verdadeiramente, Deus está nesse negócio. Eu quero orar com você agora. Pastor, eu gostaria de chamar à frente, posso? Eu gostaria de convidar você aqui à frente, todos vocês. Poxa, pastor, depois de você ter falado essas palavras, você me chama aí à frente? É, exatamente. Eu quero orar com você agora. Tem uma canção, eu acho que vocês conhecem. Ajuda-me a olhar com os seus olhos. Eu não vou cantar não, eu só quero que vocês olhem ela, se for possível. Eu não vim aqui para dizer que você não precisa fazer as coisas bem feitas. Precisa. Eu vim aqui para dizer que as coisas bem feitas que você faz foram primeiro criadas em Jesus. Então os méritos de Jesus sempre existirão. Eu queria te convidar agora a fechar seus olhos. Não precisa de olhar para mim. Eu queria que você fizesse uma oração sincera agora a Deus aí. Que você dissesse para Ele: onde o seu sapato aperta, onde dói mais no seu coração.
que você dissesse para o Senhor quando que você tem tentado fazer as coisas e às vezes tem ficado até aborrecido, aborrecida porque os resultados não vêm. E que você está lançando na cruz de Cristo agora todas as suas expectativas, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor na noite desse dia. Tudo de melhor que nós pudermos fazer, nós devemos fazer, mas ainda assim será insuficiente. Então, por que faremos, Senhor? Porque o Senhor criou essas boas obras para que nela nós andássemos e o Teu nome fosse glorificado, conforme diz a Tua palavra. Assim vejam as vossas boas obras, assim a vossa luz resplandeça, e o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós pedimos que o Senhor perdoe quando nós permitimos, ainda que disfarçado de santidade, nós permitimos que o nosso coração se ensoberbeça e acreditamos ser mais do que nós somos de verdade. Pai, em nome de Jesus, que haja humildade no nosso coração, que possamos enxergar como seus olhos enxergam, que possamos amar como o teu coração ama, que possamos pensar como a tua mente pensa, que haja em nós a mente de Cristo, e que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. Pai, enquanto nós não entendermos essa verdade significativa, Senhor, nós estaremos presos no campo da religiosidade. Mas quando nós entendemos isso, nós seremos realmente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer na minha vida, e fala aquilo que eu não posso falar ao coração dos teus filhos, a cada um destes corações necessitados, Pai, e que o teu nome em tudo seja glorificado em nossas vidas, e que possamos assumir um compromisso sério e verdadeiro com o Senhor, de fazermos verdadeiramente a tua vontade para a glória do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus.